As dívidas podem ser uma fonte de estresse e ansiedade, mas saiba que há esperança para aqueles que desejam se livrar dessa carga financeira. Nesta introdução, exploraremos 10 maneiras eficazes de se livrar das dívidas e recuperar o controle da sua vida financeira. De estratégias práticas, como fazer um levantamento detalhado das dívidas e estabelecer um plano de gastos, até abordagens mais abrangentes, como buscar aconselhamento financeiro e considerar a consolidação das dívidas, você descobrirá uma variedade de opções para ajudá-lo a enfrentar e superar suas dívidas. Prepare-se para libertar-se das amarras financeiras e iniciar uma jornada em direção à estabilidade e à paz de espírito. Primeiro, avalie sua situação financeira. Faça um levantamento detalhado de todas as suas dívidas, incluindo o valor, a taxa de juros e as condições de pagamento. Isso é fundamental para que você tenha uma visão clara da sua situação financeira atual e possa tomar as medidas necessárias para se livrar das dívidas. Primeiro, liste todas as suas dívidas, sejam empréstimos, financiamentos, cartões de crédito ou outras formas de dívida. Registre o valor total de cada dívida. Em seguida, anote as taxas de juros associadas a cada uma delas, pois isso terá um impacto significativo no valor total que você pagará ao longo do tempo. Além disso, verifique as condições de pagamento de cada dívida. Isso inclui a quantidade de parcelas restantes, o valor mínimo de pagamento mensal e quaisquer penalidades por pagamentos em atraso. Ter essas informações em mãos permitirá que você planeje melhor sua estratégia de pagamento. Ao ter um levantamento detalhado das suas dívidas, você poderá priorizá-las com base em fatores como o tamanho da dívida, a taxa de juros e a urgência de pagamento. Essa análise lhe dará clareza sobre quais dívidas precisam de atenção imediata e quais podem ser abordadas posteriormente. Lembrando que a organização e a compreensão da sua situação financeira são etapas cruciais para iniciar o processo de eliminação de dívidas e recuperar sua estabilidade financeira. Segundo, crie um orçamento realista. Uma vez que você tenha uma visão clara da sua situação financeira e do total das suas dívidas, é essencial estabelecer um plano de gastos mensais para controlar suas despesas e priorizar o pagamento das dívidas. Comece examinando cuidadosamente suas despesas mensais e identifique áreas em que você possa reduzir ou eliminar gastos desnecessários. Isso pode incluir cortar assinaturas de serviços que você não utiliza com frequência, reduzir gastos com entretenimento ou lazer e fazer compras de forma mais consciente, evitando compras por impulso. Ao estabelecer um plano de gastos mensais, é importante definir uma quantia específica para cada categoria de despesa, como moradia, transporte, alimentação, contas de serviços públicos e outros gastos essenciais. Além disso, destine uma parte do seu orçamento para o pagamento das dívidas. Priorize o pagamento das dívidas direcionando uma parte significativa do seu orçamento para quitá-las. Isso pode significar fazer pagamentos além do mínimo exigido em empréstimos ou cartões de crédito, a fim de acelerar o processo de pagamento. Concentre-se nas dívidas com as taxas de juros mais altas primeiro, pois elas são as que geram mais custos a longo prazo. Durante esse período, evite contrair novas dívidas. Foque em viver dentro das suas possibilidades financeiras, mantendo suas despesas abaixo da sua renda mensal. Isso pode exigir sacrifícios temporários, mas é fundamental para se livrar das dívidas e alcançar a estabilidade financeira. Lembre-se de revisar regularmente seu plano de gastos mensais para fazer ajustes conforme necessário. À medida que você reduz suas dívidas, você terá mais espaço no orçamento para aumentar suas economias ou lidar com outras prioridades financeiras. Seguindo essas orientações, você estará no caminho certo para se livrar das dívidas de forma eficaz e construir uma base financeira sólida para o futuro. Terceiro, priorize as dívidas com juros mais altos. Ao lidar com várias dívidas, é crucial identificar aquelas que possuem as maiores taxas de juros e concentrar seus esforços em pagá-las primeiro. Isso ajudará a reduzir os juros acumulados e acelerar o processo de quitação das dívidas. As dívidas com altas taxas de juros são particularmente prejudiciais para suas finanças, pois elas acumulam mais encargos financeiros ao longo do tempo. Ao focar nessas dívidas, você estará reduzindo o impacto negativo dos juros sobre o valor total que você deve. Comece listando todas as suas dívidas e suas respectivas taxas de juros. Em seguida, ordene-as em ordem decrescente, colocando as dívidas com as taxas de juros mais altas no topo da lista. Agora, direcione a maior parte dos seus recursos disponíveis para pagar a dívida com a taxa de juros mais alta. Certifique-se de fazer pelo menos o pagamento mínimo em todas as outras dívidas para evitar atrasos ou penalidades.
Ao concentrar seus esforços na dívida com a maior taxa de juros, você estará efetivamente reduzindo o valor dos juros que se acumulam a cada mês. Isso ajudará a diminuir o tempo necessário para quitar essa dívida específica e liberar recursos para se concentrar nas próximas. Uma vez que a primeira dívida seja paga, redirecione os recursos que estavam sendo usados para ela para a próxima dívida com a taxa de juros mais alta. Essa abordagem é conhecida como método da bola de neve e cria um impulso positivo à medida que você vê suas dívidas sendo eliminadas uma a uma. No entanto, lembre-se de continuar pagando os pagamentos mínimos em todas as suas outras dívidas durante esse processo. Manter-se em dia com os pagamentos é essencial para preservar sua saúde financeira e evitar penalidades ou impactos negativos em sua pontuação de crédito. Ao seguir essa estratégia, você estará maximizando seus esforços para reduzir as dívidas e minimizar os custos associados aos juros acumulados. Lembre-se de ser consistente e perseverante, pois se livrar das dívidas leva tempo, mas é um passo importante para conquistar sua estabilidade financeira. Quarto, negocie com os credores. Ao lidar com dívidas, é altamente recomendável entrar em contato com seus credores e negociar melhores condições de pagamento. Essa abordagem pode envolver a busca de uma redução nas taxas de juros aplicadas às suas dívidas ou a negociação de um plano de parcelamento mais viável para sua situação financeira. Muitas vezes, os credores estão dispostos a cooperar para receber o valor devido, especialmente se isso aumentar as chances deles recuperarem o dinheiro. O primeiro passo é reunir todas as informações relevantes sobre suas dívidas, incluindo detalhes sobre o valor total, as taxas de juros e os termos de pagamento atuais. Com esses dados em mãos, entre em contato com cada credor por telefone, e-mail ou por meio de suas plataformas online, explicando sua situação financeira e demonstrando seu desejo genuíno de resolver as dívidas. Ao negociar com os credores, você pode considerar várias opções, dependendo da sua situação. Aqui estão algumas sugestões. 1. Redução de juros. Solicite uma redução nas taxas de juros aplicadas às suas dívidas. Explique sua dificuldade financeira e destaque sua intenção de pagar a dívida integralmente. Muitas vezes, os credores preferem reduzir a taxa de juros em vez de perder o valor total da dívida. 2. Parcelamento. Proponha um plano de parcelamento que seja mais acessível para você. Isso pode envolver o alongamento do prazo de pagamento ou a redução dos valores das parcelas mensais. Mostre aos credores que você está comprometido em cumprir esse acordo e que deseja pagar a dívida de forma justa. 3. Acordo de liquidação. Se você tiver recursos disponíveis, pode propor um acordo de liquidação, oferecendo um pagamento único reduzido para quitar a dívida. Muitas vezes, os credores estão dispostos a aceitar um valor menor para encerrar a dívida e evitar riscos de inadimplência. Durante as negociações, mantenha uma postura profissional e cortês. Explique claramente sua situação financeira e apresente um plano viável. Esteja aberto ao diálogo e seja flexível para chegar a um acordo mutuamente benéfico. É importante ressaltar que nem todos os credores estarão dispostos a negociar, mas muitos estarão abertos a essa possibilidade, especialmente se isso representar uma maior chance de receberem o valor devido. Não deixe de explorar essa opção, pois ela pode fazer uma diferença significativa na sua jornada para se livrar das dívidas. Lembre-se de obter todas as alterações acordadas por escrito e siga rigorosamente os termos negociados. Ao cumprir suas obrigações, você estará demonstrando sua responsabilidade financeira e construindo uma base sólida para restabelecer sua estabilidade financeira. Quinto, consolide suas dívidas. Uma estratégia eficaz para lidar com várias dívidas é considerar a consolidação das mesmas em um único empréstimo com taxa de juros mais baixa. Esse processo de consolidação simplificará o pagamento das dívidas, ao mesmo tempo, reduzirá o valor total dos juros pagos. A consolidação de dívidas envolve obter um novo empréstimo para quitar todas as suas dívidas existentes. Esse novo empréstimo geralmente tem uma taxa de juros mais baixa, o que pode resultar em economia significativa ao longo do tempo. Ao consolidar suas dívidas, você estará unificando todas elas em um único empréstimo. Isso significa que você só precisará fazer um pagamento mensal, em vez de gerenciar múltiplos pagamentos para diferentes credores. Essa simplificação facilita o acompanhamento dos pagamentos e reduz as chances de atrasos ou pagamentos em falta. A taxa de juros mais baixa do novo empréstimo é um benefício importante da consolidação. As dívidas existentes, como cartões de crédito ou empréstimos pessoais, geralmente têm taxas de juros mais altas.
Ao consolidar essas dívidas em um empréstimo com taxa de juros reduzida, você reduzirá o valor total dos juros que terá que pagar ao longo do tempo. No entanto, é importante considerar alguns fatores antes de optar pela consolidação de dívidas. Certifique-se de comparar cuidadosamente as taxas de juros, as condições do novo empréstimo e as taxas associadas ao processo de consolidação. Leve em conta também eventuais encargos adicionais, como taxas de originação ou custos de fechamento do novo empréstimo. Além disso, a consolidação de dívidas só será benéfica se você estiver comprometido em evitar contrair novas dívidas. Caso contrário, você poderá se encontrar em uma situação em que tenha um empréstimo consolidado, mas continue acumulando mais dívidas em outros lugares. Portanto, é fundamental adotar hábitos financeiros saudáveis e viver dentro das suas possibilidades. A consolidação de dívidas é uma opção a ser considerada, especialmente se você estiver lutando para gerenciar várias dívidas com taxas de juros elevadas. No entanto, é recomendável buscar aconselhamento financeiro profissional para avaliar a viabilidade e a adequação dessa estratégia às suas circunstâncias específicas. Lembre-se de que a consolidação de dívidas não resolve o problema subjacente das dívidas em si, mas sim oferece uma solução para tornar os pagamentos mais gerenciáveis e reduzir o custo dos juros. É essencial acompanhar de perto suas finanças, adotar medidas para controlar seus gastos e buscar a liberdade financeira de forma sustentável. Sexto, evite fazer mais dívidas. Durante o processo de quitação das dívidas, é de extrema importância evitar contrair novas dívidas. Para isso, é essencial focar em viver dentro das suas possibilidades financeiras e evitar gastos supérfluos. Uma das principais razões pelas quais as pessoas se endividam é o hábito de gastar mais do que ganham. Para reverter essa situação e se livrar das dívidas, é fundamental adotar uma abordagem financeira mais equilibrada. Comece por fazer um orçamento realista. Analise suas receitas e despesas mensais e identifique áreas onde é possível economizar. Estabeleça limites para cada categoria de despesa, priorizando o pagamento das dívidas e as necessidades essenciais. Isso envolve distinguir entre desejos e necessidades, evitando gastos supérfluos em itens não essenciais. É importante estar atento a armadilhas como compras por impulso ou usar o cartão de crédito de forma irresponsável. Antes de fazer uma compra, reflita se é algo realmente necessário e se você pode pagar por isso sem recorrer ao crédito. Ter um controle consciente sobre seus gastos é crucial para evitar o acúmulo de novas dívidas. Outra estratégia eficaz é criar um fundo de emergência. Isso ajudará a cobrir despesas imprevistas sem recorrer ao crédito. Estabeleça uma meta para economizar uma quantia específica a cada mês até atingir um valor que cubra de 3 a 6 meses de despesas básicas. Dessa forma, você estará preparado financeiramente para lidar com imprevistos e evitará contrair novas dívidas para cobri-los. Além disso, é importante cultivar hábitos de consumo responsável. Antes de fazer uma compra, faça uma análise criteriosa. Considere se você realmente precisa do item, se pode encontrar uma opção mais econômica ou se pode adiar a compra para um momento mais adequado financeiramente. Durante o processo de quitação das dívidas, é fundamental desenvolver disciplina e perseverança. É um momento de aprendizado sobre finanças pessoais e de desenvolvimento de uma mentalidade de consumo consciente e responsável. Lembre-se de que a chave para evitar novas dívidas está em viver de acordo com suas possibilidades financeiras, controlar seus gastos e priorizar o pagamento das dívidas existentes. Dessa forma, você estará criando as bases para uma vida financeira saudável e livre de dívidas no futuro. Sétimo, aumente sua renda. Quando se trata de se livrar das dívidas, uma estratégia eficaz é considerar maneiras de aumentar sua renda. Existem várias opções que você pode explorar, como procurar um emprego adicional de meio período, fazer trabalhos freelancer ou vender itens que não usa mais. O dinheiro extra proveniente dessas atividades pode acelerar significativamente o processo de quitação das dívidas. Uma opção é buscar um emprego adicional de meio período. Isso pode ser feito em horários alternativos, como à noite ou nos finais de semana. Considere áreas em que você tem habilidades ou experiência, para que possa encontrar oportunidades compatíveis com suas aptidões. O dinheiro adicional proveniente desse emprego pode ser direcionado diretamente para o pagamento das dívidas, ajudando a reduzi-las mais rapidamente. Outra alternativa é buscar trabalhos freelancer. Com o avanço da tecnologia, existem diversas plataformas online que conectam profissionais independentes a clientes que necessitam de serviços específicos. Se você possui habilidades como redação, design gráfico, programação, tradução ou marketing digital,
por exemplo, pode oferecer seus serviços nesses sites. Trabalhar como freelancer permite flexibilidade de horários e a possibilidade de aumentar sua renda de acordo com sua disponibilidade. Além disso, você pode considerar vender itens que não usa mais. Muitas vezes, acumulamos coisas em nossas casas que não têm mais utilidade para nós. Esses itens podem ser vendidos em sites de classificados online, grupos de redes sociais ou até mesmo em um bazar local. Ao se desfazer desses objetos e obter dinheiro com sua venda, você poderá direcionar esses recursos para o pagamento das dívidas. Ao aumentar sua renda, é fundamental ter um plano para direcionar o dinheiro extra para o pagamento das dívidas. Seja disciplinado e destine esses valores prioritariamente para quitar as dívidas com as taxas de juros mais altas ou para acelerar o processo de pagamento de todas as suas dívidas. Lembre-se de que, ao aumentar sua renda, é importante evitar cair em novos padrões de gastos desnecessários. Mantenha o foco em seu objetivo de se livrar das dívidas e adote uma abordagem equilibrada em relação ao seu orçamento. Aumentar sua renda por meio de empregos adicionais, trabalhos freelancer ou vendas pode fazer uma diferença significativa em sua jornada para se livrar das dívidas. Ao combinar essa estratégia com um plano de pagamento disciplinado e uma abordagem consciente aos gastos, você estará no caminho certo para alcançar a liberdade financeira mais rapidamente. Oitavo, use o método da bola de neve. Uma estratégia eficaz para se livrar das dívidas é utilizar o método conhecido como a bola de neve ou a snowball. Essa abordagem consiste em priorizar o pagamento das dívidas de menor valor enquanto faz pagamentos mínimos nas outras. Quando uma dívida é quitada, o valor que era direcionado para essa dívida é redirecionado para a próxima. Esse método cria um impulso positivo e motivação, à medida que você vê as dívidas sendo eliminadas progressivamente. Comece listando todas as suas dívidas, ordenando-as do menor para o maior valor. Concentre-se em pagar a dívida de menor valor primeiro, enquanto continua fazendo os pagamentos mínimos nas demais dívidas. É importante manter-se em dia com os pagamentos mínimos para evitar penalidades ou juros adicionais. Ao direcionar recursos extras para a dívida de menor valor, você poderá quitá-la mais rapidamente. Ao ver uma dívida sendo eliminada, você experimentará um senso de conquista e motivação, o que tornará mais fácil manter o foco e a disciplina no processo de quitação das dívidas. Após a quitação da primeira dívida, redirecione o valor que estava sendo pago para essa dívida para a próxima dívida de menor valor. Dessa forma, você acelera o pagamento das dívidas subsequentes. À medida que cada dívida é quitada, os recursos disponíveis para o pagamento das próximas aumentam, criando um efeito de bola de neve. Esse método da bola de neve não leva em consideração as taxas de juros das dívidas. Embora não seja a abordagem mais econômica em termos de juros pagos, é eficaz em termos de motivação e senso de progresso. Para algumas pessoas, o impulso emocional de ver dívidas sendo eliminadas é mais valioso do que economizar em juros no longo prazo. No entanto, se você preferir uma abordagem mais voltada para a economia de juros, pode considerar o método da bola de avalanche. Nesse método, você prioriza o pagamento das dívidas com as maiores taxas de juros primeiro, enquanto continua fazendo os pagamentos mínimos nas demais. Isso ajuda a reduzir o custo total dos juros ao longo do tempo. Escolher entre a estratégia da bola de neve ou da bola de avalanche depende das suas preferências pessoais e da sua motivação para se livrar das dívidas. Ambas as abordagens são válidas e podem ser adaptadas de acordo com a sua situação financeira. Lembre-se de que a chave para o sucesso é manter-se consistente e disciplinado no pagamento das dívidas. Com o tempo, à medida que você elimina uma dívida de cada vez, você estará mais próximo da sua liberdade financeira e de uma vida sem dívidas. Nono, mantenha-se motivado e perseverante. Livrar-se das dívidas é um processo que requer tempo, esforço e determinação. É importante manter-se motivado durante todo o caminho, celebrar cada pequena conquista ao longo do processo e manter o foco em seus objetivos financeiros a longo prazo. O processo de quitação de dívidas pode parecer desafiador e demorado. No entanto, é importante lembrar que cada passo dado em direção à liberdade financeira é uma conquista significativa. Celebre cada pequena vitória, por menor que seja, ao longo do caminho. Isso pode ser desde o pagamento integral de uma fatura, a negociação de melhores condições com um credor ou até mesmo a eliminação completa de uma dívida. Recompensar-se e reconhecer seu progresso é fundamental para manter a motivação. Isso pode incluir recompensas pessoais, como uma pequena indulgência ou um momento de lazer, sempre dentro das suas possibilidades financeiras.
Essas recompensas servem como lembrete de que você está progredindo e que o esforço vale a pena. Além disso, é importante manter o foco nos seus objetivos financeiros a longo prazo. Visualize o futuro que deseja alcançar, livre das dívidas e com uma saúde financeira estável. Tenha em mente os benefícios de se livrar das dívidas, como a liberdade de fazer escolhas financeiras mais conscientes, a capacidade de economizar para metas pessoais e a redução do estresse e da ansiedade associados às dívidas. Crie metas financeiras claras e realistas para você mesmo. Estabeleça um plano detalhado para quitar suas dívidas, com prazos e etapas específicas. Divida o processo em pequenas metas alcançáveis e acompanhe seu progresso ao longo do tempo. Isso ajudará a manter o foco e a determinação em momentos de desafio. Busque o apoio de pessoas que estejam passando ou já passaram pela mesma situação. Compartilhar suas experiências, desafios e conquistas com outras pessoas pode fornecer um suporte emocional valioso. Além disso, você pode obter dicas e conselhos úteis de quem já passou pela jornada de se livrar das dívidas. Lembre-se de que o processo de quitação das dívidas pode levar tempo e haverá obstáculos ao longo do caminho. Mantenha a perseverança e não desista. Aprenda com os erros e ajuste seu plano conforme necessário. Tenha em mente que cada esforço que você fizer para se livrar das dívidas o aproximará mais da estabilidade financeira e da realização dos seus objetivos. À medida que você avança no processo de quitação das dívidas, celebre suas conquistas, mantenha-se motivado e lembre-se constantemente do futuro financeiro que deseja construir. Com determinação e comprometimento, você poderá superar suas dívidas e alcançar uma vida financeira mais saudável e equilibrada. 10º, busque orientação financeira. Se você estiver enfrentando dificuldades para lidar com suas dívidas, é altamente recomendável procurar aconselhamento financeiro de especialistas. Esses profissionais podem fornecer orientação e assistência especializada para ajudá-lo a desenvolver um plano personalizado para se livrar das dívidas. O aconselhamento financeiro oferece uma visão imparcial e experiente sobre sua situação financeira. Os especialistas em dívidas e finanças pessoais têm conhecimento aprofundado sobre estratégias para lidar com dívidas, negociações com credores e desenvolvimento de planos de pagamento eficazes. Ao buscar aconselhamento financeiro, você receberá uma análise detalhada da sua situação financeira. Os especialistas irão avaliar suas dívidas, renda, despesas e outros fatores relevantes. Com base nessas informações, eles poderão identificar oportunidades de melhoria e desenvolver um plano de ação personalizado para você. O plano personalizado criado pelos especialistas em aconselhamento financeiro levará em consideração sua situação financeira única, objetivos pessoais e outros fatores relevantes. Eles irão ajudá-lo a estabelecer metas realistas, priorizar suas dívidas, desenvolver um orçamento adequado e implementar estratégias eficazes para se livrar das dívidas de maneira mais rápida e eficiente. Além disso, esses especialistas também podem orientá-lo sobre como lidar com credores, negociar melhores condições de pagamento, reduzir taxas de juros e evitar ações legais decorrentes de inadimplência. Eles possuem o conhecimento necessário para navegar pelo sistema financeiro e ajudá-lo a tomar decisões informadas e assertivas. Buscar aconselhamento financeiro não é um sinal de fracasso, mas sim uma estratégia inteligente para enfrentar suas dívidas de forma mais eficaz. Esses profissionais têm experiência em lidar com situações semelhantes e podem fornecer o suporte necessário para ajudá-lo a superar suas dificuldades financeiras. Lembre-se de que os especialistas em aconselhamento financeiro estão sujeitos a regulamentações e códigos de conduta profissionais. Certifique-se de procurar profissionais qualificados e confiáveis, como consultores financeiros certificados ou organizações de aconselhamento de dívidas reconhecidas. Ao buscar aconselhamento financeiro, você estará investindo em sua educação financeira e tomando medidas proativas para melhorar sua situação financeira. Com a ajuda de especialistas, você estará em uma posição mais forte para enfrentar suas dívidas, adotar hábitos financeiros saudáveis e construir uma base sólida para um futuro financeiro mais estável.